Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Instituto de Medicina e Psicologia Integradas, o INPEcast, o podcast que fala a sua língua. Eu sou Michele Rocha e hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento e como e quando buscar apoio. Quais são os sinais que a gente percebe no nosso corpo, na nossa mente, que é necessário que a gente busque apoio? E para isso, para falar sobre isso, eu estou aqui com a Márcia Pontier. Márcia, que é psicóloga, é especialista em psicopatologia clínica, na terapia do esquema e também Master em PNL, em Programação Neurolinguística. Márcia, muito obrigada por ter aceito esse convite hoje. Eu que agradeço. Estamos aqui. Márcia, para começar a falar, assim, a gente sempre fala que é difícil lidar com o outro, mas é muito mais desafiador lidar conosco mesmo, né? Com a gente mesmo. Sim. O que é esse autoconhecimento? Essa é uma pergunta da existência humana, né? Desde que o homem começa a se descobrir, já são as grandes reflexões existenciais, né? Só que o nosso, às vezes você pode ouvir assim, nosso maior inimigo somos nós mesmos, né? Se a gente não cuidar, a gente pode ser o nosso inimigo. Sim. Mas a gente entendendo como a gente funciona, a gente pode ser o nosso maior amigo. Porque tem aqui dentro é um universo esse funcionamento nosso, é uma perfeição o nosso corpo tão impressionante, né? Sim. Que tem toda essa nossa parte dos nossos órgãos, de tudo isso e como isso interage com os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nosso funcionamento que reflete no nosso corpo. Então a gente precisa, esse autoconhecimento também começa com a gente entender como é esse funcionamento dessa máquina perfeita que a gente tem, mas ela sente, ela não é um robô, é uma máquina que sente, né? Então esse processo de tudo que a gente vai conversar aqui hoje, né, com todas as perguntas a gente vai poder ir detalhando um pouquinho melhor, mas para eu lidar e entender o outro, lidar com o outro, eu preciso me entender. Sim. Porque quantas vezes a gente acha que o outro tem um defeito, que o outro eu já falei 1000 vezes e até hoje ele não mudou, tá interessante, mas quanto tempo você leva para mudar algo que você não gosta de repente em você? Entende? Então quanto mais a gente vai criando essa familiaridade com a gente mesmo, entendendo como que a gente funciona, o trabalho que dá às vezes para mudar uma história, a gente vai melhorando a nossa relação com o outro, a gente vai se comunicando melhor. E o autoconhecimento pode nos tornar tanto o nosso maior aliado, como o nosso maior inimigo, né? Aquilo que você falou. Se a gente não se conhecer. Se a gente não se conhecer. A nossa mente, né? A nossa mente pode ser uma, digamos assim, uma grande armadilha. Se a gente não entender como que ela funciona. E qual que é a importância do autoconhecimento, Márcia? Olha, eu costumo dizer assim que o autoconhecimento ele é importante em todas as áreas da nossa vida, porque é por ele que a gente vai fazer as nossas escolhas. Se eu não sei o que eu gosto, eu vou entrar em roubada, porque me levaram para lá. Né? Às vezes a gente não sabe dizer não numa situação, então todas essas coisas que a gente precisa entender. O que eu sinto? Como é que eu funciono? Né? Quais são as minhas habilidades? Quais são as minhas dificuldades? O que eu preciso desenvolver melhor? Né? Eu costumo, às vezes, eu recebo pessoas assim que não sabem nem o que gosta. Eu tenho que comprar um evento, eu tenho uma roupa, não sei o que. Eu não sei nem por onde começar, mas não sabe nem o gosto, o cheiro das coisas que agrada. Por uma série de circunstâncias da vida que as pessoas vão se distanciando da sua autopercepção. Então, às vezes, chega um momento na vida que dá uma crise de pânico, uma depressão, e às vezes a pessoa não sabe de onde que começou. Sim. E uma coisa muito interessante que eu tenho visto ao longo desse tempo, especialmente em quadros assim que eclodem, né? Muitas vezes é que as pessoas levam uma vida e não estão se atendendo. Isso. Então eu esse já me enquadro equilíbrio aí das bolinhas, né? A gente não se atender, se deixar sempre para depois, mas não perceber que tá fazendo, não, tá tudo bem. Tá tudo bem. E a vida vai seguindo. Tudo bem. Aquilo vai gerando uma tensão interna, de uma polaridade, que um puxa para o lado e o outro puxa para o outro. E chega uma hora que esgota o sistema nervoso, né?
Ou Dá seja, um estresse, assim, né? tem que dar uma respirada. Tem que dar uma respirada e principalmente aprender a se ouvir. Porque uma coisa sou eu fazer algo que às vezes eu até nem quero, mas eu tô na família, tô na relação, né? É filho, é mãe, é parente, que você tem que atender aquelas demandas ali. Mas se eu faço isso com uma escolha consciente, não, eu estou optando de fazer isso para atender essa situação. É diferente de eu fingir para mim mesmo que tá tudo legal. Porque eu vou fingindo, eu vou fingindo, eu vou fingindo e eu não vou cuidando de mim. Isso se torna uma negligência, talvez? Uma negligência. Uma negligência, um movimento de algum momento da sua vida, a gente aprendeu que a gente não está em primeiro lugar. E depois de ser mãe, então? Ixi, aí... E que é natural, né? Sim. Porque também o desequilíbrio de uma mãe que só coloca ela em primeiro lugar... Né? E não tem essa coisa. Eu escolhi ter um filho. Então, quem escolhe ter um filho tem que ter essa consciência de que eu vou abdicar de uma série de coisas do meu tempo, no meu momento. Nem tudo vai ser, o sono não vai ser na hora que você quer, né? O relax que você quer fazer não vai ser na hora que você quer. Mas isso estando integrado, você sabendo que isso é parte da sua escolha, é mais fácil. Márcia, o que é autoconhecimento? É uma pergunta existencial até essa, né? Mas o autoconhecimento, ele engloba tantas áreas da nossa vida, porque ele vai além de informações do que temos a respeito da nossa vida. Então, se a gente parar para pensar, eu sei de diversas coisas, onde eu nasci, como era o meu ambiente familiar, os eventos marcantes que eu tive na vida. Então, isso, em algum nível, pode se constituir como uma informação da nossa vida. Mas o autoconhecimento, eu entendo que ele vai além, que é a forma como a gente faz o entendimento dessas vivências na constituição de quem a gente é. De como a gente funciona, de quais são as nossas habilidades, quais são as nossas virtudes, quem eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto, as minhas respostas, né, os meus comportamentos, como que isso, tudo que eu vivi, se reflete na minha maneira de ser. Porque desde que a gente nasce, a cada minuto, a cada segundo, a gente está absorvendo uma série de informações e de primeiras experiências na vida que vão ali... forjando, né? Formando os caminhos de pensamento, de crenças, de quem a gente é, nosso banco de dados de resposta. Então a gente o autoconhecimento, ele vem desse entendimento das minhas vivências, dessa compreensão de como que tudo que eu vivi, que as informações que eu tenho impactam na minha vida, né? Por exemplo. E qual que é a importância de ter esse conhecimento? O que se traz? Porque, assim, às vezes, o autoconhecimento fica tão abstrato ou subjetivo, ou tão inalcançável, às vezes, né? Então, qual que é a importância de ter esse autoconhecimento? Eu gostei disso que você falou, porque, assim, às vezes a gente fala assim, autoconhecimento, parece uma coisa, assim, tão inalcançável. O que eu tenho que conhecer? Né? O que é que eu tenho que conhecer? O que é esse autoconhecimento? Né? E, na verdade, é exatamente esse olhar de que como eu sinto o mundo, como eu enxergo o mundo, como eu lido com as coisas e as pessoas, que habilidades eu tenho. Então, tem pessoas, às vezes, que elas têm habilidades que elas não enxergam, nem sabem que tem. Então, caminham pela vida, se colocam em relações, por exemplo, que ela pode muito mais. Ou seja, é libertador. É libertador, essa é a palavra. O autoconhecimento, ele é libertador. Por quê? Porque ele traz conhecimento para você. Então, muitas vezes, quando você entende que determinada resposta emocional que você dá, não às vezes é só um condicionamento, e que aquilo algumas vezes não é nem seu, é que você recebeu.
Porque tem coisa e sensação que a gente sente que é desde a nossa gestação. Olha, então a gente traz desde lá do início, né? Desde A história o início. começa lá. E nem sempre aquilo é seu, vamos dizer assim, surgiu só ali do além, mas é dessa interação com o ambiente que você tá, com os sentimentos da mãe, com a vivência, né? O ambiente familiar, aquela recorrência. Então aquilo vai gerando determinadas impressões, sentimentos da vida daquela criança, e a gente traz aquilo para o presente, mas não sabe de onde é. E aí tá a raiz lá na nossa infância. Porque às vezes a gente nem dá importância para isso, né? Ah, o que eu vivi, já vivi. E muitas coisas a gente entende que aconteceu lá e é capaz da gente até reformular isso para que não aconteça na nossa vida adulta, né? Exatamente. Mas muitas vezes, por exemplo, eu me lembro, até comigo aconteceu, eu era criança e uma vez um vendedor de algodão doce quis me levar. Eu lembrava disso, assim, como um flash. Eu nunca imaginei que aquilo tinha um reflexo na minha vida. E logo assim que eu comecei a estudar e comecei a entrar nesse universo psicológico, eu fui entender que tinha uma resposta minha que tinha a ver com aquilo ali. Olha! De desconfiança, de insegurança num determinado nível. Aí é que eu fui. Então, aí veio o autoconhecimento. Então, eu tinha essa informação, eu tinha esse flash de lembrança, mas eu não compreendia que algo da minha infância poderia refletir na minha vida adulta, na minha juventude. Sim. Entende? Então, se eu te perguntar, né, ou para muitas pessoas que estão nos assistindo, se tem a noção de que muitas das dificuldades que a gente tem hoje, elas começaram lá na nossa infância. É a nossa infância que a gente constrói a nossa base de quem a gente é hoje. Ou seja, né, gente, a gente precisa literalmente conhecer, se conhecer. Porque às vezes as coisas estão tão enterradas, vamos dizer assim, e aí a gente vai tendo consequências e sem conhecer o que aconteceu lá atrás ou antes, que estruturou esse pensamento e que hoje está condicionado aqui, né? Com certeza. E esse conhecimento só traz benefícios. Só traz benefícios. Porque nesse processo você pode desenvolver e conhecer coisas da sua história de vida, da sua infância, mas também você pode conhecer assim, quem que eu sou, o que eu gosto. Eu tô feliz com a vida que eu vivo? Porque tem coisas, às vezes, que acontecem lá na nossa infância e que vai desconectando a gente da nossa percepção de si mesmo. Até por uma defesa. Né? Então, Sim. Em algum momento, o que eu sentia não era importante, ou o que... Não, é besteira, tudo é besteira, porque adulto não aguenta ver criança chorar, né? Sim. Então a primeira coisa que a gente faz é, não chora não, tá tudo bem e tal. Então, por uma certa maneira, isso é bom, porque a gente também não cria pessoas frágeis. A gente tem que ter esse jogo de cintura. Mas, por outro aspecto, é importante ensinar e validar para que a gente perceba como a gente recebe uma coisa, como a gente processa, sente e expressa. E a gente vai, se não cuidar ao longo do tempo, se distanciando dessa percepção. Sim. Mas se a gente observar, sempre tem uma vozinha lá. Sim, trazendo, né? E resgatando e moldando o comportamento para o agora. Exatamente. Márcia, eu ouvi esses dias uma professora minha falando, ela falou, a gente não foi educado para lidar com sofrimento. Exatamente. Então, engole o choro. Não é assim. Não vou fazer. Mãe, mas por que isso? Porque eu sou a mãe, eu que mando. E pronto. Hoje em dia, eu acredito que esteja um pouco mais flexibilizado e aí vem uma explicação. Porque às vezes quer uma coisa, não tem dinheiro, então não chora, a mamãe tá aqui e tal. Mas assim, a gente não consegue lidar. A gente literalmente engole o choro e segue a vida. Não para sentir.
para falar, olha, o que está acontecendo aqui? Né? Que pode despertar uma ansiedade, pode despertar uma depressão, pode despertar outros transtornos que talvez a gente só consiga buscar apoio quando já está lá nos finalmente, né? No fundo do poço. Eu gosto de ser bem realista, né? Porque só quem lida ali no dia a dia com o filho, com o trabalho, com os problemas, sabe que tem momentos que não dá para você falar, meu filho, é por causa disso, é por causa daquilo. Não, é. Agora, o importante que a gente precisa pensar é a constância, é o ambiente. Como é no dia a dia que eu sou ouvida, que eu sou escutada, que eu estou aprendendo a avalizar e a validar o que eu sinto ou a me ouvir. E a gente não é treinado para isso. Então, a gente ir se conhecendo e percebendo assim, então o que é que eu tenho que conhecer? Então, o autoconhecimento, ele é válido para todas as áreas da vida. Para minha saúde mental, para minha relação com as pessoas que eu convivo, para os amigos, para a família, para o meu parceiro, ou quem tem a sua parceira, o homem, né? E para o meu trabalho. O que eu vou escolher? O que eu quero fazer? Né? O que eu gosto? E já era isso que a gente ia entrar. Como é que esse autoconhecimento melhora ou piora as nossas relações? Tanto no trabalho, porque às vezes eu chego chateada, brigo com o chefe, brigo com o amigo, às vezes eu tô de TPM e brigo com o marido, às vezes eu tô... Então, e aí, será que realmente eu tô de TPM? Né? Se conhecendo, tô? Não tô. Se eu tô, eu já consigo me autoconhecer para perceber esse meu corpo e falar, realmente, hoje nem eu tô me aguentando. Vou ficar aqui mais quietinha para evitar um monte de coisa. Mas eu trouxe a TPM porque é muito mais explícito nas mulheres, né? Mas às vezes a gente não dorme direito, às vezes a gente realmente não tá com saco, e às vezes nos cobramos uma perfeição de comportamento que eu preciso ser aceita, tá tudo bem, tá tudo certo. Passa por cima de si, né? Isso. Sem olhar. Esse exemplo que você deu é importantíssimo, porque a gente tem algumas pessoas às vezes que chegam no consultório e aí eu começo a observar. Tem um período do mês que ela... eu não sei o que está acontecendo, aí chora, tá tudo grande, tá tudo... E nem a pessoa às vezes percebe. Aí eu já começo a falar, como é que tá o seu período? Olha. Então esse... é como se fosse esse termômetro, esse olhar pra gente de como eu funciono. Porque a gente aqui tem uma química, a gente tem hormônio, a gente tem neurotransmissor, a gente está sempre ali, é estímulo-resposta, né? Então, o que é esse processo do estresse, por exemplo, né? É uma síndrome de adaptação geral que a gente fala que é o estresse, né? Então, é um estímulo que gera uma resposta, o corpo se regula, vai para o equilíbrio. Então, um barulho alto, por exemplo, né? Ele gera um alerta, isso. A gente se adapta, né? E tem uma resposta. Uma, 2, 3 vezes, ok. Mas quando aquele estímulo fica ali, e o corpo responde. Então ele vai provocando um cansaço, vamos dizer assim, que é o que a gente chama, e vai estressando esse mecanismo de resposta. E isso não necessariamente é só um estímulo externo. Um pensamento. Então, o nosso pensamento, aquilo que a gente começa a construir e vai gerando dentro da gente, também vai provocando reações químicas. E vai estressando, e vai esgotando. E a gente vai, às vezes a pessoa vai ali fingindo que não, tô ótima. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Então a gente precisa entender que a gente tem uma parte orgânica também, que impacta no nosso emocional. É aquela coisa do morri, mas passo bem. Morri, mas passo bem. Entre aspas, né? Porque até que o corpo sinaliza, e às vezes a pessoa tem um desequilíbrio, né? Pode ter aí uma depressão, pode ter uma crise de ansiedade e ela não faz a menor ideia por quê. E aí, no processo terapêutico, a gente vai poder entender o que aconteceu. Como que eu vinha funcionando para chegar nesse momento da minha vida, né? Sim. Então, esse termômetro de se perceber, olhar como é que eu estou respondendo na vida, nos estímulos. Se eu estou indo bem, de repente eu
sentir um desconforto, o que é, né? Sim. Hoje as crianças, vai estar tudo certo, estamos aqui numa clínica, né, cheia de crianças, é isso. É prática. É prática. E a gente já fica com estado de alerta. Opa! Aí já, ó, crianças. Márcia, como é que a gente pode iniciar essa jornada para o autoconhecimento? O que a gente pode fazer para começar a buscar o autoconhecimento? Eu vejo que até antes de você... Que é lógico que um processo terapêutico, ele vai te auxiliar muito nisso, mas até você sozinho já pode começar, que é se ouvir. Se ouvir. Começar a prestar atenção em si. Né? Hoje tem até algumas ferramentas que você pode escrever, né? O que eu gosto? Que música que eu gosto? Primeiro até para se situar, né? Que música que eu gosto? Que programa que eu gosto? Que roupa que eu gosto? Tem pessoas que nem sabem isso. A gente vai viver na vida, as demandas da vida, e não vai perdendo aquela conexão. Sim. Né? Então, isso é num nível. No outro nível, porque muitas vezes também quando a gente fala autoconhecimento, a gente também vai percebendo algumas dificuldades nas relações, às vezes, que a gente está tendo. Fala, mas como é que eu vou arrumar isso? Por onde eu tô, por onde eu vou? Né? Aqui é esse negócio assim. Então, entender assim, como primeira coisa, eu preciso entender como é que eu funciono. Sim. Então, às vezes eu só sei que eu não tô legal. Mas se eu parar para pensar, eu costumo fazer assim, pô, tô sentindo... As pessoas às vezes não sabem onde sente. Tem paciente que chega para mim e fala assim, ai, não tô sentindo bem e tal. Tá, onde é que é essa sensação? Ah, é aqui. Só que aqui é o nosso mental, é onde a gente está tentando entender às vezes o que a gente está sentindo. Então, a gente vai treinando. Presta atenção no corpo. Legal. Presta atenção no seu corpo. Quando acontece alguma coisa, porque a dificuldade, ela é tensão. E essa região aqui, pode perceber, é o frio na barriga, é aquele aperto no estômago, é aquele negócio que você não sabe onde que começou. É aqui. Entende? Então, o pensamento gera uma emoção que gera um comportamento. Então, quando eu chego na sensação, aí eu posso pensar assim, o que veio antes? O que estava aqui na minha cabeça antes que provocou esse sentimento? O que passou aqui na minha tela mental? Então é importante a gente sempre pensar no que ocorreu antes. O que tinha um pouquinho antes disso aqui? Porque eu acordei bem, por exemplo. Legal. Acordei super legal. Aí lá pelas tantas da tarde, começa a dar aquele negocinho. Aí a pessoa embarca naquele negocinho e só sente. Então, vamos prestar atenção como que eu funciono. Peraí, a mente da gente, o cérebro da gente é como se fosse uma televisão, vamos dizer assim. Aqui, se você observar, tá sempre passando mil imagens, sons, sensações o tempo todo. Todo estímulo que chega para você, você faz um processamento. Então, a gente pode pensar, tá, pega o seu dia e vem passando que nem um controle remoto, quadro a quadro. Tô bem. E ali eu não tava bem. O que aconteceu um pouquinho antes daquela sensação aparecer? Então, muitas vezes revela, eu tive a situação com fulano, ouvi tal coisa, vi tal coisa, me disparou isso aqui. Agora, eu vi tal coisa, o que eu pensei daquele fato? Qual foi a conexão que eu fiz? Qual foi a crença, o eu sou que eu me falei? Sim. Então, essa percepção de, peraí, qual o caminho que a minha cabeça está fazendo? Isso é autoconhecimento também. Olha. Pra gente ir descobrindo quais são os nossos gatilhos. Quais são os nossos gatilhos. E, Márcia, isso é importante porque, assim, você estava falando e eu estava pensando, tá, como é que eu posso fazer isso? Aí fui eu para o meu dia a dia, né? Deixa eu ver ali em quais momentos. Às vezes eu tô lavando louça e eu falo, poxa, olha, eu estava assim
Aí eu começo a observar. Por quê? Aí eu já venho com uma outra observação. Eu falo, eu escuto muito música porque a música acalma meus pensamentos. Mas até que ponto esse acalmar os pensamentos não é eu não querer lidar com eles? O que é o silêncio? Porque tem pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de silêncio. Não consegue ficar em casa com nada desligado. Tem que chegar, ligar a televisão ou ligar uma música, porque o estar consigo mesmo, às vezes, tem uma sensação desconfortável que ela nem tem consciência. E aí é o desconforto, né? Sim. Eu sempre, no início da terapia, eu faço uma breve respiração para mudar de chave que vem do dia a dia, da correria, para aquele momento que é da pessoa. E eu percebo que tem algumas pessoas que precisam desenvolver essa familiaridade com o seu silêncio. Porque não tem silêncio, tem barulho na cabeça. Tem. Quanto mais inquietação, isso é uma coisa importante. Olha só, gente, quanto mais atenção. Inquietude a gente tem no nosso ambiente interno, pode observar que tem muito barulho na cabeça. Muito pensamento. E é pensamento de coisas, às vezes, que não estão em paz, não estão resolvidas, estão pequenos nós que às vezes a gente não tem consciência. Então, à medida que a gente vai tomando consciência, entendendo o que ficou mal arrumadinho, os nozinhos que tem na gaveta, então a gente vai diminuindo o barulho na cabeça. É muito interessante, por exemplo, uma pessoa que tem muitas crenças negativas sobre si mesma, porque o que é uma crença? É uma afirmação. E ela muitas vezes é uma verdade absoluta. Então, às vezes a pessoa tem uma crença de capacidade, uma crença de identidade. Então, eu não sou capaz, eu não mereço amor, alguma coisa. Então, tudo que acontece na vida dela vai passar por isso aí. Então, à medida que a gente vai desfazendo essa percepção dessa verdade absoluta de uma crença, por exemplo, é uma nova conexão que abre, é um novo caminho de pensamento. É como se você tivesse uma janela embaçada e você passa a mão na janela e você vê muito mais adiante. Então, cada coisinha, cada caminho desse que a gente aprendeu lá atrás, que vai limpando, vai diminuindo esse barulho na cabeça. Sim. Aí é paz, aí é tranquilidade, é centro. A gente vai voltando pra gente, saindo do andar de cima. Exatamente. E vindo mais pro presente, pro agora, pro entender essas trocas, né? Tô aqui com você, né? Mas em geral a gente tá aqui e a cabeça tá... Exatamente. E tem as resistências. Sim. Porque, né, igual eu tava falando ali, a gente tá lavando a louça, tá pensando sobre coisas, aí fala, não quero lidar com esse pensamento aqui agora, vou ligar uma música. Aí a gente tá tomando banho, não quero lidar com isso aqui agora, eu tomo cada decisão embaixo do chuveiro. Não, o chuveiro é maravilhoso, gente. E eu falo, gente, eu acho que eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, amanhã eu vou... Aí já começa o planejamento. Mas a gente tá pensando no fazer ainda, né? Mas não tá assim, será que eu fui bem hoje? Será que tô bem? Será que não tô? Será que dá pra sentir esse momento aqui da água caindo? Eu sempre falo com a minha prima. Exatamente. Cara, sente o seu banho. Será que a gente precisa estar pensando assim sobre, o tempo todo? Pensando sobre o tempo todo? Né? É literalmente sobre. É um pensamento em cima do outro. Exatamente. E ali no automático você deixa de se perceber, deixa de tomar o banho como deve, né? Tomar na plenitude, vamos dizer assim, né? Igual eu tava falando hoje de manhã, era criança chorando, o marido atrás, tal, não sei o que, e eu tava tomando banho. Então, às vezes, realmente não tem esse momento. Mas a gente pode sim ter janelas, né? De momentos onde esse ócio do pensamento pode significar muitas coisas pra gente, né? Isso que você falou me fez pensar assim, olha, nós, que eu falei, né, que a gente está o tempo todo recebendo informação. Então, a gente tem aqui nossos órgãos dos sentidos, né? Nossos olhos, ouvido, cheiro. Então, o tempo todo está chegando. E isso se processa e vai construir, e a gente emite uma resposta. Então, é assim que a gente percebe o mundo ao longo do nosso crescimento. Só que a gente, nesse processo, a gente também distorce quando essa informação chega.
né? A gente omite informação. Então, nem tudo que tem na nossa cabeça é plenamente verdade. É uma percepção da realidade. Sim. É o que a gente costuma falar, né? Que o mapa não é o território. Isso. Então, a gente está vendo que a nossa percepção daqui... Eu estou tendo uma percepção aqui da nossa mesa que é diferente da que você está tendo. Uhum. Então, a gente precisa... Quando a gente está presente... Então, a gente está aqui e a gente pode trocar essas percepções. Uhum. Mas muitas vezes a gente está na nossa cabeça. Sim. E aí o que o outro diz não vale. Uhum. Porque tá errado, porque não é do jeito que eu vejo. Mas eu só vejo o meu mapa, né? Então, esse treino do estar presente, sentindo essas informações chegarem, isso vai ensinando também para o nosso cérebro um nível de relaxamento, que ele pode fazer pausas. Então, esse exemplo que você deu do banho, por que a gente tem que ficar pensando tanto na hora do banho? Uhum. Então, esse treino de perceber os nossos órgãos dos sentidos, de tô tomando banho, deixa eu sentir a água, deixa eu sentir o sabonete, tá conectada com o meu corpo, também começa a me ensinar a estar mais presente nas situações, mais presente na relação com o outro. E ensina que o meu corpo pode, que eu posso ter esses momentos além dessa máquina que é o tempo inteiro acelerada e que gera sensações. Sim. Então eu tenho que trabalhar o meu estado emocional, porque isso gera estados emocionais também, né? Sim. E quais são os maiores desafios que a gente enfrenta? Porque não é fácil. Não é fácil. Assim, na busca, né, desse autoconhecimento. Às vezes eu fico pensando assim, será que é difícil, que é fácil? Eu não diria que é difícil, porque tá dentro da gente. Tá acessível. É aqui. nosso, né? É trabalhoso? Dá trabalho, né? Dá trabalho se ver. É sempre gostoso? Não vou iludir ninguém. Às vezes é dolorido. É bem dolorido a gente enxergar coisas que, às vezes, lá atrás, a gente tirou do nosso consciente que era pra gente dar conta. Porque era muito doloroso. Mas a gente deu conta. Então, eu costumo dizer assim, às vezes tem pessoas que acham que é muito difícil acessar uma memória, por exemplo, que pode estar atrapalhando a vida dela. Mas eu costumo dizer assim, olha, se você deu conta disso pequenininha, imagina agora que você é adulta. Que a gente já sabe tudo que deu certo, porque a gente está vivo, Sim. Não é um fantasma, né, que está aqui, então sobrevivi, já é uma informação interessante, né? Então, quando a gente consegue começar a levar essas informações para essa criança nossa, né, digamos, e aí é nesse sentido que eu digo que não é difícil, que é fácil, que é muito mais simples do que às vezes a gente imagina. Porque às vezes quando a gente imagina de trabalhar um trauma ou alguma coisa, a gente acha que é bem impossível, né? Mas não é. O cérebro é muito preciso. Ele acessa as memórias com 2, 3 comandos. A resposta vem. Então, nesse sentido, é fácil. Eu posso levar a informação que faltava na omissão, porque quando a gente é criança, especialmente, tem informação ali que está faltando. Então, nesse sentido do funcionamento do cérebro, como você acessar uma memória, é fácil. Sim. Mas precisa dessa disposição de sentir. E de uma outra maneira que você não está acostumado. Né? Sim. Mas técnica para isso, tem. Sim. E é simples. Não é complicado. Márcia, e quais são os sinais e sintomas que vai começando a aparecer e eu não vou conseguindo lidar com o que está acontecendo, que pode aparecer para buscar apoio? Primeiro sinal, as coisas vão mudando. Você vai olhando e você vai falando, isso está diferente em mim. Meu humor está diferente, minha produtividade está diferente. Então, quando isso começa a impactar na vida, então a pessoa começa a ficar triste a semana inteira, por exemplo, né? Uma tristeza que eu não tinha,
um desânimo, achando as coisas sem graça. Quer dizer, vai mudando o seu padrão de funcionamento. O sono às vezes muda, o humor está mais irritada, coisa que não era. Então, são sinais que você vai percebendo de que, opa, tem alguma coisa aqui. E muitas vezes a gente vai assim, né? Eu dou conta, porque é muito bom a gente procurar ser forte, resiliente, dar conta das vidas, porque hoje em dia, então, onde é tudo muito rápido, né? A gente vê pessoas muito fragilizadas. Uhum. E a gente precisa desenvolver uma resistência de compreender, de ter resiliência para vencer os problemas. Só que quando a gente também tem um excesso dessa força, de não poder demonstrar, de ter que dar conta de tudo, bate a bola no peito, levanta já e vai e segue o jogo, né? A gente vai fazendo isso, mas isso vai tendo pequenos preços. Então, que preço eu pago às vezes de não dizer o que eu sinto, de não dizer meu não, de não estar vivendo com uma coerência com aquilo que eu sou, né? De eu estar me atendendo, não estar atendendo, estou vivendo uma vida, uma relação que não me faz bem, que não faz bem para a saúde. Então, uma série de eventos aqui que a gente listar não chegaria nem em todos, porque cada pessoa é um universo. Mas observa o seu funcionamento, prejuízos no seu funcionamento global. Relação interpessoal, socialização, se já não quero mais ir, né? Sim. Se tem um rebaixamento ou às vezes se tem um excesso. Aí não durmo, tô super mega produtiva, faz de tudo, vai correndo até São Paulo, se deixar. Então não tá fora do padrão normal. Sim. Né? Então choro, tristeza, eu já não tenho vontade de trabalhar, a produção não é a mesma, já não consegue uma atividade física. Então alerta, e cada vez que isso vai aumentando, o alerta vai aumentando, aí vai para o amarelo, para o vermelho. Então, assim, a gente precisa ter qualidade de vida. E algumas pessoas, às vezes, têm uma resistência de buscar ajuda. Sim, né? Porque acha que é fraco, é fraqueza pedir ajuda. E não é fraqueza, né? Tem momentos na vida que, às vezes, sozinho a gente não dá conta. Por quê? Porque eu tenho aquele disco eu já tenho aquele programa, vamos dizer assim, o meu aplicativo pessoal, que roda as minhas experiências. Quando eu já não estou dando conta mais de sozinho, eu preciso de um auxílio para eu atualizar o sistema, vamos dizer assim, né? Sim. Vamos colocar aí um novo programa, existem formas da gente criar novos caminhos neurológicos, né? A neuroaprendizagem serve para isso, é emocional. Sim. Então, um auxílio psicológico, um apoio, né, nesse sentido, e em alguns momentos até terapia, quando é algo mais grave, com comprometimentos maiores, a gente precisa de um auxílio medicamentoso, porque a química cerebral está alterada. Sim. Então, às vezes a pessoa tem um problema do coração, ela vai no cardiologista, né? Sim. Então, qual seria o problema de que se a sua química cerebral está alterada, a precisar tomar um medicamento, né? Não é a nossa primeira opção? Claro que não, mas às vezes é necessário. Às vezes é o momento, Às né? vezes é o momento, às vezes uma depressão muito grave, eu já recebi pacientes numa depressão maior, que não adiantava falar da vida dele, das dores dele naquele momento, a gente precisava regular ele. Então a medicação entrou junto com o suporte, e aí o movimento e a profundidade da terapia, aí sim, aí ele conseguiu fazer um entendimento de por onde foi aquela porta que ele entrou, né? Sim. Então, fiquem alerta às mudanças que vocês percebem na vida, né? Na sua vida. E como o psicólogo pode ajudar? A gente costuma falar que temos uma escuta qualificada, né? Nas nossas dores, os nossos amigos, as pessoas que a gente ama, que confia, nossa, eles são remédios também, né? Sim. Sim. Graças a Deus existem os amigos, os companheiros aí, a família, para nos ouvir, para acolher a nossa... E aí a gente já vê que isso já funciona, porque a gente está se ouvindo, a fala, a palavra... Já é terapêutica, né? É muito terapêutica. Só que tem momentos, como eu disse, que sozinho
Sim. A gente não dá conta. Por quê? Porque o meu disco está girando ali. E um profissional qualificado, ele vai saber como te auxiliar. Porque eu me lembro assim, né? Quando eu me formei, já era tanta explicação que a gente tem, né? Sim. As teorias, muitas e incríveis. Mas assim, o que a gente faz que às vezes a pessoa chega, ela está precisando de um copo d'água. Então, que ferramentas? O que a gente pode oferecer de um copo d'água, às vezes, de tirar a pessoa de um looping que está no estado emocional de uma forma e daquela forma ela não está conseguindo elaborar. Sim. Então, o profissional, ele tem estudo, técnicas, recursos para auxiliar a fazer isso, né? Sim. E olha só, né, assim, às vezes a gente tem tanta dificuldade de falar assim, não, eu não vou, não, não dá, não tenho tempo. Não tenho. Não tenho tempo para lidar comigo mesma, né? E às vezes é necessário. A ajuda profissional é necessária, para isso que existem, né, os psicólogos, para falar assim, olha, até para de repente falar assim, olha só, nesse momento, o que você acha de procurar um outro profissional para entrar como medicamentoso, né, para tentar equilibrar. Porque desequilibrado, a gente não consegue ter recursos para lidar, porque a gente muitas vezes não sai desse looping de pensamento. Porque tá tudo tão desequilibrado, que aí é aquilo que você falou, vamos tomar um remedinho, vamos equilibrar, e aí eu vou te ajudando a adquirir recursos, a aumentar repertório, aumentar outros caminhos. A gente começa a ver que a luz no fim do túnel não é um trem. Eu sempre falo assim, não é um trem, é literalmente uma saída, né? E como esse autoconhecimento é importante, né? Que aí a gente consegue ficar mais seguro nas nossas relações, se expande melhor, se sente mais segura, né? A pessoa própria para com os papéis que executamos no dia a dia. Então, o psicólogo, hoje eu falo, gente, terapia é vida. É vida. Se todo mundo soubesse, terapia é vida. E eu acho que esse que é o ponto, né? A qualidade de vida. Qualidade de vida. Eu vejo tantas pessoas, às vezes, assim, vivendo abaixo daquilo que ela pode. Porque não se dispôs a buscar uma ajuda. Olha isso. Porque tem um preconceito, às vezes, porque tem um preconceito até com medicamento. Porque eu também sou assim. Eu acho que a gente não tem que banalizar, nem psicologizar tudo e nem medicalizar, né? Sim. Tudo. Eu acho que é o equilíbrio. Então, às vezes o paciente vem, tá com umas queixas, tô cansado, tô dormindo muito, tô assim. Eu gosto sempre de ver a parte orgânica. Então, vamos ver aí como é que tá, vamos ver como é que tá aí essas vitaminas, esses minerais, hormônios, né? E aí a gente entende qual é a medida, o que é do psicológico, que também muitas vezes se reflete por conta de um desequilíbrio, às vezes até hormonal. Então, vamos dar o tamanho de cada coisa. E olha só que importante que você trouxe, né? Porque tudo a gente acha que, não, é psicológico. Não, é minha cabeça. E de repente tá com alguma coisa hormonal desequilibrada. Exatamente. E que pode se resolver. Que a gente falou, meu Deus, será que eu tô maluca? Não, né? E aí a pessoa até se culpa, assim, mas eu nunca senti isso, o que tá acontecendo comigo? Então vamos olhar o que tá acontecendo comigo. Se você tá assustada, que você tá diferente, né? Sim. Já aconteceu isso comigo, né? Acho que estava tomando uma medicação, era até uma reposição de um hormônio, comecei a ficar estranha. Eu falei, peraí, isso não é meu? Isso tá estranho, né? Olha o autoconhecimento aí. Entender. Então, a importância do autoconhecimento. Fica ligada como é o seu temperamento, como é que você funciona no dia a dia, como é. Alguma coisa começou a acontecer diferente, a gente precisa cuidar. Sim. Né? Sim. É como aquele sapatinho que você usa que tá apertado. E pra que você vai ficar usando todo dia o mesmo sapato apertado? Todo dia. Será que você não pode mudar o sapato? Esse sapato tá me incomodando? Eu preciso usar esse sapato? Peraí, o que tá acontecendo? Onde é que tá o problema aqui? É o dedinho? Né? Então, qualidade de vida. A gente pode ter qualidade de vida. Não tem perfeição. A gente oscila. Na hora que a gente tá no centro, tem hora que acontece coisa que tira a gente do eixo, mas a gente entender que a gente tem esse movimento de estados internos. Né? Meu estado emocional, vamos dizer assim. Sim, sim. Márcia, qual que é a importância da psicoterapia?
ela vai te ajudar exatamente nesse processo de se olhar, de entender os seus estados, conectar as informações da sua vida para você entender como você funciona hoje. Né? Então, esses ambientes, as coisas que eu vivi, como é que impacta no meu temperamento, no meu jeito de ser? Por que que às vezes eu aceito tudo de todo mundo? Né? Por que que às vezes deixa de lado? Ou por que que às vezes eu sou tão arrogante? Ou por que que eu sou tão carente? Né? Então, entender e equilibrar que muitas vezes isso é só um aprendizado automático. E que eu posso... Não é uma verdade absoluta. É a maneira que eu vejo a vida. É a minha lente da vida. As coisas que a gente vive, a gente vai construindo a lente que a gente vê a vida. Mas a lente que eu vejo a vida não é a vida. É a lente que eu vejo a vida. Olha que importante, né? E Márcia, algum mito que você queira desmistificar sobre a psicoterapia? Ah, quem faz psicoterapia é porque é doido, é maluco. É fraco. É fraco. Não dá conta sozinha. Eu dou conta das minhas coisas tudo sozinha. Tá completamente desorganizado, mas... Mas tá valendo, né? E assim, eu falo, a pessoa só fica me ouvindo, não adianta nada. E assim, a psicoterapia, ela tem diversas formas de abordagem, de trabalho, né? E aí as pessoas perguntam assim para mim, qual é a melhor abordagem? Qual que é a sua abordagem? Eu vejo assim que a melhor abordagem é aquela que funciona para a pessoa, que ela se identifica, que ela se sente bem, porque todas são boas, digamos assim, né? Sim, sim. E, então tem uns que têm necessidade mais de falar, de ser ouvido. E isso a gente sente ali dentro do setting terapêutico, aquele dia que o paciente chega, que ele quer uma escuta maior, né? Ou que ele já está há um tempo ali circulando naquele looping de pensamento e a gente vai fazer ali um exercício mais slow motion para ele entender o que acontece aqui dentro para sair isso, né? Então, a psicoterapia, ela tem esse valor, essa importância de dar a mão. Dar a mão. Dar a mão. Vamos aqui, estamos juntos. Às vezes as pessoas se sentem tão sós. Porque, às vezes, a gente tem vazios que não tem quem alcance. Então, não é o marido, não é o companheiro, não é a mãe, não é o pai que vai suprir aquele vazio. Mas no processo terapêutico, você vai ter condições de entender esse vazio, como lidar com ele. Legal. Porque às vezes ele é seu, às vezes ele é da sua, lá de trás, e a gente está aqui para apoiar, e as pessoas que convivem com a gente, elas não têm esse conhecimento, né? Sim. Então, a gente que está, um terapeuta, um psicólogo, né? Um psicólogo que é treinado para isso, para entender o outro, né? Sim. Acolher, assim, a dor e entender sem juízo de valor. Sim, sem juízo de valor. Sem juízo de valor, porque tem uma coisa que a gente faz muito, Michele, que é assim, fulano tem defeito. Né? Sim. Às vezes o paciente chega e quer mudar, ele vai porque a família quer, ele tem que mudar, porque ele quer mudar. Então, assim, duas coisas que eu vejo. Não é defeito, defeito é a qualidade que a gente dá para um funcionamento. Então, a gente começar a entender que aquilo é o meu funcionamento. Por que é defeito? Beleza, a gente chama de defeito porque às vezes o efeito não é o melhor para a gente nem para o outro. Mas se eu fico no defeito, eu fico só no chicote. É isso. Mas se eu mudo o foco do defeito pro funcionamento a gente ajusta. Sim. Sim. Então, como eu funciono, chega esse estímulo, aí eu dou essa resposta. O que eu posso fazer para quando esse estímulo chegar, eu fazer um outro caminho? Sim. Então, isso a terapia, né? Os recursos terapêuticos podem nos auxiliar. Olha só. Gente, a cada podcast eu fico encantada aqui e eu falo, gente, quero fazer tratamento com todos os terapeutas que vêm aqui conversar com a gente, todos os psicólogos, porque é cada insight, é cada coisa que, né, é cada recado, é cada dica que vamos dar dicas agora, que amplia a nossa percepção, né, de como a gente pode viver um pouco mais melhor, viver melhor e viver, enfim, com uma
perspectiva, num olhar mais cuidadoso conosco mesmo. Se compreender. Se compreender. Não para se colocar no lugar de vítima. Uhum. Não é isso. Mas é se entender, né? Então, às vezes a pessoa chega, tem que mudar. Ó, seguinte, a mudança é consequência. Eu quero entender como você funciona. Uhum. Porque se a gente entende como a gente funciona e que aquele resultado não está sendo legal, então vamos buscar novas formas de funcionar. Sim. Então, e quando a gente pensa assim, eu quero mudar, é como se a gente fosse jogar uma parte nossa fora e construir outra. Aí gera resistência. Uhum. Porque sou eu, é minha identidade, aquilo tem um valor, me construir em cima daquilo para dar conta da minha vida. Uhum. Então, eu brinco assim, eu não quero mudar nada, eu só quero entender. Aí sim, aí a coisa flui. Aí flui. Porque a gente não precisa se jogar fora. A gente não precisa se jogar fora. Porque quando a gente fala em mudança, a gente sempre acha que tem que deixar algo para ir para um lugar novo. Uma outra coisa, e não é. Como assim, né? E não é. Então, tem estruturas dentro da gente que elas têm um sentido. Uhum. Elas têm uma intenção de estar lá. Porque foi em cima disso que a gente se construiu. Então, eu não chego metendo o pé na porta e falando, arranca isso aí, agora você mudar, é a coisa mais fácil. A pessoa aprende a falar bonitinho, a se vestir do jeito certinho, a fazer tudo que o outro espera. Mas espera até a primeira flecha no nó. Despenca tudo. É verdade. Despenca. Então, é ir na essência, ir no essencial. Qual é a necessidade de eu ser assim? Qual a intenção positiva de eu ser assim? Porque entendendo essa intenção positiva de você funcionar desse jeito, aquilo tem um valor, às vezes é uma proteção. Uhum. Então, você quer tirar o seu sentinela de dentro de você? Não. Mas como que eu posso... Vamos negociar aqui, sentinela, para você me proteger de uma outra maneira, porque essa aqui não está trazendo coisa boa para mim. Aham. Está me afastando das pessoas. Olha aí. Entendeu? Sim. Então, isso aí, tudo voltando lá nas primeiras perguntas do autoconhecimento, entender o seu próprio funcionamento. Isso é um exemplo. Porque não necessariamente acontece a mudança, mas acontece uma readaptação, né? É uma reorganização. Uma reorganização. Que se reflete com novos comportamentos, sim. Né? Pode se refletir. Mas especialmente sem se desqualificar, sem tirar, né, a tua essência. Quando você vai reformar uma casa, você não sai quebrando todas as paredes, que você pode derrubar aquela casa. Sim. Então, às vezes me preocupa um pouco quando eu ouço algumas coisas assim hoje em dia, né? As coisas aí da mídia, né? De moda. Isso não tá bom para você, então larga tudo da noite pro dia, sem essa responsabilidade de entender qual é o lugar daquilo na vida da pessoa, para ela construir uma saída para aquilo ali. Márcia, e uma dica agora, para quem está querendo buscar ou fazer esse autoconhecimento, o que você sugere para que as pessoas façam isso? Busque, pensa em o que você está precisando, que sozinho você não está dando conta. Primeira reflexão, que preço eu estou pagando por continuar sendo assim? Qual é o custo emocional que eu estou tendo, que eu não estou conseguindo sair da situação que eu estou? Então eu estou ali, estou tentando às vezes há 20, 30 anos resolver uma coisa daquele jeito que eu sei resolver. Às vezes eu pergunto isso. Não, mas é assim, assado. Eu falei, tá bom, você está tentando fazer isso há quantos anos? Uhum. Resolveu? Não resolveu. Então, se não resolveu, vamos buscar alternativa, né? Uhum. Vamos buscar aqui um outro jeito de ver, aprender um jeito de resolver as coisas que eu não conheço. Porque se eu conhecesse a saída, eu já tinha resolvido. Uhum. Não é? Sim, sim. Então, vamos buscar um profissional, vamos buscar ajuda.
Então, procura um psicólogo. E quem ainda está em dúvida de procurar um psicólogo ou já procurou algum psicólogo e passou por algum que não curtiu muito? Então, assim, olha, o que eu digo existem diferentes formas de se trabalhar dentro da psicologia. São diversas abordagens, com uma linguagem, com um jeito, com técnicas, com escuta. Então, se você for um profissional e você não identificou com aquele, não desiste, né? Quantas vezes a gente vai num especialista médico e vai em 1, em 2, em 3, até achar aquele que deu certo, né? E assim é o profissional, é o psicólogo, né? Cada um tem um jeito, uma forma de acessar. Então, não deu certo numa vez, desiste não, vai em outro. Procura um outro que você sinta que houve conexão. A melhor abordagem para mim é aquela que a gente consegue ter um vínculo de confiança, de ter uma conexão, de sentir que é ouvido e que a gente consegue perceber que está começando a enxergar a vida de outros ângulos, né? De outra forma e que vai dando resultado na vida da gente. Eu sempre gosto, no início da terapia, eu pergunto o que trouxe, mas lá no finalzinho assim, qual o seu objetivo para esse trabalho? Porque é ele que vai nortear e lá no final eu faço o fechamento de tudo daquela primeira sessão. Então faça isso, independente do profissional que você for, independente dele te perguntar isso ou não, faça para você. Estou iniciando esse tratamento com esse propósito e o que eu estou disposto a fazer? O que eu estou disposto a abrir mão? Porque também ir para a terapia, esteja aberto a aprender. Esteja aberto a fazer diferente, a olhar diferente. Porque se a gente for agarrado lá no nosso jeito de ser, o que eu vou aprender? Né? Então, esteja aberto a sair da sua zona de conforto, de sentir o que precisar sentir. Não é complexo, é simples. Às vezes dói, mas é possível, uma luta. É melhor, igual ferida, né? Você vai tratar. Às vezes dói para tratar, mas depois também é um alívio. Usar o metiolate ali que dá um choque, mas depois flui. Cura, cicatriza. Então, imagina sempre assim, como seria a minha vida sem essa dor que eu carrego? E mira, eu quero me ver bem. Quero me ver bem. E o que eu estou disposta a fazer para viver bem? Então é isso, vou fazer terapia, vou fazer atividade física, vou no médico, vou fazer o que for preciso. Porque eu quero ficar bem. Legal, legal, Márcia. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Muito obrigada por ter toda essa paciência de estar aqui conosco hoje. Porque, gente, olha, foram muitos desafios aqui. Foi com emoção. Foi com emoção. Mas, assim, eu acredito que a mensagem foi passada, o conhecimento foi transmitido. E, assim, a cada, né, o que eu falei aqui, a cada convidado que passa por aqui é um aprendizado, é um conteúdo assim que é imensurável. Então o INPCast é assim, traz conteúdos com bastante prática, com emoção, com verdade, para que vocês saibam exatamente o que está acontecendo por aí, para que vocês consigam conhecimento, para lidar com as situações da vida, para desbravar aí alguma área da floresta que esteja ainda muito fechada. Mas é esse o objetivo do INPCast, é trazer informação para que vocês tenham a melhor qualidade de vida. Então tem outros episódios aqui embaixo, clica, comente, compartilhe, para que essa informação chegue ao maior número de pessoas possível. Assistam os outros episódios e se inscrevam no canal. E até o próximo episódio. Até lá!